Pai seja com todos. Que o Espírito Santo possa iluminar nossos corações e nossas mentes, para que possamos compreender as mensagens que vamos ouvir. Minhas palestras estão cada vez mais ficando mais difíceis. Eu sei que é mais difícil para mim e mais difícil para vocês. Porque o livro do Apocalipse é um livro simbólico. É complicado para entender o Apocalipse. E para explicar também, porque é um livro simbólico. Eu vou falar aqui sobre... Inclusive o Apocalipse fala de duas igrejas. De duas mulheres, aliás. Mulher no Apocalipse simboliza a igreja. Certo? Então, o Apocalipse identifica duas igrejas. Duas mulheres. Então a gente precisa conhecer essas duas igrejas. Para saber na qual igreja nós estamos e na qual igreja vai ficar. Porque não pode ficar nas duas. Então nós precisamos ter conhecimento disso. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu ficava muito preocupada com o versículo que eu li em Mateus. Que disse que ia surgir muitos falsos profetas e ia enganar muitos. E eu queria saber quem eram os falsos profetas. Eu ficava preocupado o tempo todo. Aí eu perguntei, fiz uma pergunta à menina que dava estudo. E elas me deram um livro para me ler, chamado Grande Conflito. E aí foi que eu tirei todas as minhas dúvidas. Mas eu queria muito saber qual era a igreja de Deus. Porque se tinha muitos falsos profetas, aí eu tinha que saber qual era de Deus. Porque pense aí, eu estar numa igreja que é falso profeta. Aí eu fiquei muito preocupada com isso. Mas eu percebo que as pessoas não têm uma certa preocupação. Acha que é onde fala de Deus, amém. Mas não é assim. A gente precisa estudar a Bíblia, entender e aprender a sua doutrina. E saber qual é a igreja de Deus. Então, a igreja de Deus, na Bíblia, identifica só uma igreja. Mas tem milhões de igrejas. E agora, como entender isso? Então, eu vou falar esse estudo no outro que a gente vai entender melhor sobre isso, tá bom? Então, vamos falar aqui sobre o Apocalipse 12. Apocalipse 12. Aqui, apareceu no céu um sinal. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Aqui João teve uma visão. Ele viu um sinal. Ele viu no céu um sinal e um sinal. Uma mulher vestida do sol. Aqui ele viu o quê? Uma igreja. Essa mulher aqui simbolizando a igreja. São duas mulheres e duas igrejas. Diz que essa mulher é vestida do sol. A Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo. Então Jesus é a luz desta igreja. E com a lua debaixo dos seus pés, que é o Velho Testamento. E uma coroa de 12 estrelas, que é os 12 apóstolos. Então, aqui está bem claro a igreja de Cristo. E diz aqui, ó. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Jesus nasceu nessa igreja. Jesus nasceu nessa igreja. Então apareceu no céu outro sinal. Um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Só que aparece no céu também um outro sinal, que é um dragão vermelho. Vamos ver aqui o que esse dragão representa. Aqui está representando o que? Satanás. Ele diz assim, ó, sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando para a terra. O dragão colocou diante da mulher, que estava para dar à luz, para devorar o filho
no momento em que nascesse. Aqui foi quando Herodes perseguiu as crianças, que ele fez um decreto para matar todas as crianças de 2 anos abaixo, quando Jesus nasceu. Então ele queria matar Jesus. Então esse dragão sempre perseguiu a Cristo, perseguiu a igreja e perseguiu o seu povo. Então vocês precisam analisar isso. Por que eu digo que ser cristão é uma luta? Porque nós somos perseguidos pelo dragão. Esse dragão, ele quer destruir a igreja, quer destruir a doutrina, ele quer destruir as pessoas. Então até hoje ele persegue. E diz aqui, ó. Ela deu à luz a um filho, um homem, que governará todas as nações, com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus. Aqui foi quando Jesus ressuscitou, que subiu ao céu. E diz aqui, quando Jesus subiu ao céu, o dragão ele perseguiu muito mais com extensão a igreja. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali sustentasse durante 1260 dias. Aqui foi quando a igreja foi perseguida, quando mudaram os mandamentos. Eles perseguiram, a igreja se dividiu. Quando mudou os mandamentos, a igreja se dividiu. Teve um povo que não aceitou a mudança. E aí se dividiu. E hoje é a igreja adventista e a igreja católica. Ficou dividida. Ficou 2 mandamentos, quando eles mudaram, guardando domingos e festas, que nem eu expliquei no outro estudo. E ficou outra igreja guardando o sábado. Então ficou dividida. Então aí vocês analisam direitinho. Porque é preciso agora ter conhecimento dessas 2 igrejas, para que ele não seja enganado. E diz aqui, ó. E diz que quando eles perseguiram a igreja ficou no deserto durante 1260 dias. Isto é, durante 1260 anos. A igreja foi perseguida pelo poder romano nesse tempo. E diz aqui, ó. Qual é a igreja que o dragão está irado? Então, a igreja vai ter outro ataque, aliás. Vai ter outra perseguição antes de Cristo voltar. Por quê essa perseguição? Porque são 2 leis. Então, o dragão persegue a igreja para não guardar o sábado. Isso é, na ideia dos homens, é para ficar só uma lei. E é por isso que vai ter outra perseguição. E diz assim, ó, Apocalipse 12, 17. Diz assim, o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Então o dragão vai perseguir esta igreja novamente. Ele está irado com a igreja que guarda os mandamentos. Mas por que ele não está irado com outra igreja? Porque ele persegue a Cristo. Ele persegue a Cristo. Então, ele perseguindo Jesus, persegue a igreja, persegue seu povo. Então, a ira dele é com Jesus e com seu povo. A ira dele é com a doutrina verdadeira. Certo? Ele não quer que as pessoas se salvem. Ele quer que fique tudo do seu lado. Então precisamos ter conhecimento sobre isso. Muito conhecimento nesse fim de tempo. Essa perseguição vai se repetir depois da lei dominical. Então depois da lei dominical é que vai repetir essa perseguição. Eles não vão aceitar mais guardar o sábado. Aí é quando a igreja vai para o deserto novamente. A igreja no passado ficou no deserto 1260 anos. E vai se repetir isso novamente. Aí a igreja vai para o deserto, vai para a cidade pequena, da cidade pequena vai para o deserto. E lá Deus vai sustentar com pão e água. É o que a Bíblia fala. Então,
Agora, depois que a igreja sair do meio, vocês nem imaginam o que vai acontecer. É coisas horríveis, coisas gravíssimas, que eu não tenho coragem nem de falar. É muito complicado, muito difícil. Então, aí pregam por aí que diz que o povo vai estar no céu, mas não é verdade. A igreja sai para o deserto até Deus resolver o problema com o governo mundial. Isto é, vai derramar as pragas, vai cair as pragas durante esse intervalo, esse tempo. Sabemos que é um tempo curto, que vai ficar no deserto. Não é muito tempo que nem no passado, não. É um tempo mais curto. Então, para se livrar do sinal da besta e sua imagem e seu número, então vai ficar no deserto até Cristo voltar. Para se livrar do sinal da besta e da imagem. No outro estudo talvez eu toque nesse assunto, essa imagem. Da imagem e do seu número. Esse número que a Bíblia fala é um número de homem. Só que esse sinal que a Bíblia fala não é um sinal que possa ser visto. É simbólico. Assim como é simbólico o sinal de Deus, também é simbólico o sinal da besta. Não é um sinal que possa ser visto. Eu expliquei no outro estudo. Aí no outro eu vou explicar melhor. Então, vocês precisam compreender, entender esses assuntos agora, porque está diante de nós. Está diante de nós. E muitos vão ser enganados, porque não tiveram essas mensagens. Ou não acreditaram. Não creram na Bíblia, não entenderam. Então, que nós possamos entender essas mensagens, porque está diante de nós. Aceitar ou o sinal de Deus ou o sinal da besta. Então, que nós possamos compreender isso. E ninguém vai estar no céu quando sair o sinal da besta. O seu povo vai estar no deserto. Essa doutrina aí é uma doutrina enganosa. Tem que ficar atento na Bíblia. Tem que crer na Bíblia e entender a Bíblia. E que Deus nos abençoe, nos ajude e cada dia mais compreender esses assuntos. E até mais.